Vamos lá, hoje a gente vai abordar os componentes do setup 1.0, tá? Que é fractal, as médias, né? As três médias e o volume. O setup 1.0 do geometria fractal, ele é composto por fractal de 5 períodos, médias móveis, né? A média é 17, 34 e 144, e o volume. Tirando o volume, já foi trabalhado oportunamente, né, que a gente já viu parte por parte do volume, certo? Abaixo abordaremos um por um desses tópicos, que no caso é o fractal e as médias, tá? Deixa eu só ver quem que entrou aqui. Fractal de 5 períodos. O fractal ele é um padrão complexo, recorrente e semelhantes entre si, cuja finalidade é demonstrar que o preço faz uma estrutura repetitiva ao longo da movimentação gráfica. Tá? Sempre quando vocês identificarem o surgimento do fractal, vocês podem reparar que ele está repetindo padrões passados. Tá? No caso em estudo, o fractal de 5 períodos é composto por 5 velas que validam a sua leitura. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Ó, gente, o fractal ele sempre vai aparecer em cima da terceira vela, certo? A terceira vela é o ápice do movimento. Aí você vai ter, né, geralmente é duas velas de uma cor anterior, certo? Acontece a reversão, na validação aparece o fractal. Tá? Então aqui na validação, com o aparecimento do fractal, aí você tem a validação para entrar para a quinta vela. Tá? É por isso que ele fala, né, fractal de 5 períodos. Ele vai fazer uma leitura para te possibilitar a entrada para a quinta vela, tá? Ou para a quinta com inspiração para a sexta, tá? Mesma coisa aqui. Né? Ó, apareceu o terceiro kendo, fazendo a reversão, certo? O quarto kendo validou a reversão, fez aparecer o fractal de 5 períodos. Então aqui você teria a validação para entrar para a quinta vela ou entrar para a quinta com inspiração para a sexta, tá? Perceba que o fractal de 5 períodos é um padrão ou estrutura de reversão. Então ele sempre vai aparecer em pontos onde o gráfico já vem demonstrando fraqueza. Aí vocês aliando essa análise do fractal com o volume, tá? Fica batata para entrar para a questão da quinta ou quinta e sexta, tá? E essa estrutura nos permite marcar níveis importantes de suporte e resistência. O padrão fractal de 5 períodos também facilita a identificação de algumas figuras gráficas de reversão, quais sejam topo duplo, fundo duplo, oco e yokoi. Tá? Oco e yokoi. Aqui tem uma demonstração aqui. Deixa eu tirar as médias só para mostrar. A gente vai abordar só o fractal por enquanto. Ó, terceira vela, quarta vela, certo? O que a gente tem aqui? Na questão da validação com volume. Ó, terceira vela, o volume está em anomalia de cor, certo? A terceira vela já sinalizou a entrada da venda, tá? Vocês têm, ó, se você observar, ela tá nesse padrão aqui, ó. É como se fosse um pin bar de baixo.
que esse pavio aqui me sinaliza? Ele sinaliza que ó, a vela abriu, ela tentou subir, certo? Teve a atuação de compradores, porém aqui o posicionamento de vendedores nessa região aqui é muito forte, certo? Até porque essa vela verde aqui, essa segunda vela verde, né, a última anterior à reversão, ela já nos indica a ausência de intenção de compradores, certo? Que ela fechou expirado. Então, aí o que aconteceu? Ela, com a rejeição da compra, né, e a entrada de vendedores, ela acabou descendo e fechando lá embaixo, vermelha, deixando um pequeno paviozinho aqui na parte de baixo, certo? Esse paviozinho é a nossa direção, de que ela vai descer mais um pouco, tá? Aí aqui no caso vocês teriam, com base nessa interpretação, vocês teriam leitura para... Deixa eu só tirar aqui. Ó, minha trava está aqui embaixo, certo? E seria a taxa dividida aqui também, de imediato, tá? O que acontece? Ó, com o fechamento da quarta vela, certo? Eu tenho, a primeira pergunta que vocês vão fazer é, eu tenho, no caso aqui, é um fractal de baixa, tá? Validando uma reversão de alta para baixa. Então a pergunta que vocês vão fazer é, eu tenho um fundo a ser buscado? Tem. Eu tenho travas a serem trabalhadas? Tenho essa taxa aqui a ser trabalhada, certo? Entre o fechamento, essa linha de raciocínio que vocês vão formular enquanto a quarta vela está se formando, tá? Vocês teriam basicamente uns 30, 40 segundos para fazer essa linha de raciocínio, mas com o tempo vocês pegam e abatendo análise, abatendo o olho, vocês já fazem análise rapidinho, tá? Eu tenho espaço a ser preenchido, tem esse espaço aqui, né, que tem que ser preenchido, certo? Então você teria leitura para entrar aqui para a quinta vela ou entrar para a quinta com expiração para a sexta, tá? Basicamente essas confirmações que a gente tem que fazer, tá? O que acontece aqui, ó, você identifica, ó, com base nesse topinho decrescente, você identifica uma micro tendência de baixa, certo? Então, qual que vai ser a sua prioridade de análise aqui para fazer sua entrada? A sua prioridade aqui, com base nessa estruturação de baixa, é a leitura para put, tá? Ó, aqui, essa aqui apareceu um fractal, certo? Você vai fazer leitura para put. Eu tenho travamento aqui, você vai dar uma olhada aqui no passado, para ver se tem região de travamento e tal. Ó, aqui na quarta vela, certo? Deixa eu tirar as marcações certas. Ó, aqui eu tenho a minha quarta vela, por quê? Porque o fractal ele sempre aparece em cima da terceira vela, tá? Tem que fixar isso. Vocês vão fazendo o treinamento mental, certo? Para vocês fixarem. Fractal, ele aparece em cima da terceira vela, tá? Essa aqui é a terceira vela, terceira vela, terceira vela, terceira vela, terceira vela, e assim vai. O que acontece? A quarta vela, no fechamento da quarta vela, eu tenho espaço a ser buscado até chegar nessa marcação, que essa que vocês lembram que essas linhas horizontais que a corretora nos dão, elas também são marcações fortes, tá? São as marcações de números redondos, tá? Então formou um fractal aqui em cima, certo? Esse conjunto aqui de Kenos formou um fractal de 5 períodos. E você tem um espaço aqui a ser preenchido, você pode fazer a leitura para entrar de put, tá? Você tem a tendência de baixa, certo? Você tem um espaço a ser preenchido, já duas confluências, você tem a formação do fractal de 5 períodos, tá? Vamos ver aqui a questão do volume aqui. Ó, você tem aqui o volume do terceiro candle está em anomalia, o volume do quarto candle indicou por que o volume do terceiro candle está em anomalia? Porque essa terceira vela, se vocês observarem, ela abriu aqui em gap,
certo? Ela abriu aqui em gap, subiu, ela teve atuação de compradores. Porém, o que aconteceu? Como está uma estrutura de baixa, aqui está predominando a venda, tá? Aqui quem está dominando é a oferta. Então, o que, que aconteceu? Aqui entrou vendedores na vela e acabou fechando ela. Por isso que a vela, como teve aquela atuação de compradores, aí a vela ficou verde, tá? Na vela seguinte, o que, que aconteceu? Como foi predominantemente domínio de vendedores, ela ficou vermelha, a barra de volume ficou vermelha, tá? Olha, como ela deixou um paviozinho aqui embaixo, pequenininho, você teria uma confirmação para entrar para quinta vela ou entrar para quinta com expiração para sexta, tá? Aqui eu entraria? Não, porque está contra a tendência, tá? A minha é, micro tendência ela está de baixa. Então, no caso, eu priorizo só as leituras para put, tá? Essa observação que eu estou falando de entrar a favor da tendência é com base no fractal de 5 períodos, certo? Você teria a possibilidade de fazer outras entradas, tá? Com base nas outras conferências que a gente já estudou. Taxa dividida, nova alta, nova baixa e tudo mais, tá? Questão de lotes. Vamos lá. Então, aqui ela veio buscar essa microcorreção que teve. Por que é uma microcorreção? Porque eu tenho a impulsão de baixa, certo? A partir do momento que aconteceu esses dois topinhos aqui, formou uma micro tendência de baixa, então eu tenho que toda a movimentação de baixa é impulsão, então toda movimentação que acontecer de alta são movimentos de correção, tá? O que que acontece? Então essa movimentação ali foi buscar os números redondos, certo? Aqui, ó. O que aconteceu? Apareceu um comando, porém a vela seguinte fechou verde, sendo que era para ser vermelha, tá? Ó, aqui se você entrasse para duas velas, a sua entrada seria aqui, certo? Na abertura dela, e ela ia expirar aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar aqui. Aqui. No caso, você teria ganho para entrada para duas velas, só que se fosse para uma, teria tomado loss. Só que vamos analisar aqui. Ó, esse candle, o quarto candle, ele fechou basicamente na linha desse pavio aqui, ó, tá? Tá vendo? Esse pavio aqui, com esse pavio, por isso que essa vela subiu. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, tá vendo? Esse pavio aqui, esse aqui é uma nova baixa, certo? Esse paviozinho. O que aconteceu? Essa vela aqui, ó, ela fechou em cima dessa marcação. Tá? Por isso que essa vela daqui, ó, ela fechou verde, tá? Vocês sempre quando forem analisar para entrada, vocês sempre observam aqui no passado recente, tá? Você tem regiões de travamento, você sempre tem que observar se tem espaço a ser buscado e se a quarta vela, que no caso seria essa, tá? Ela tá fechando em uma região de travamento. Por isso que é bacana aguardar aqueles segundos iniciais, tá? Ó, um volume contido, certo? Na região de marcação, por isso que aqui ela fechou verde, tá? Você sempre tem que analisar essa questão de travamento nas regiões, tá? Que assim, nem sempre, não vai ser toda hora que o padrão que vai formar vai ser o padrão de entrada, entendeu? Não sei se está dando para pegar o que eu estou querendo passar. Sempre tem que analisar a quarta vela, tá?
Tem espaço? Não tem espaço? Se tem espaço, cabe vela. Se cabe vela, você faz sua entrada ali determinando se vai caber uma vela, duas velas, tá? E se você observar, igual aqui nesse caso, que aconteceu o fechamento dela fazendo travamento, nessa nova baixa aqui atrás, você já cancela, tá? Eu no começo, eu tomava bastante loss no padrão, por quê? Porque eu aguardava, mal fechava a quarta vela, já entrava para duas, com inspiração para duas velas, tá? Porque eu já sabia, assim, quando essa quarta vela está se formando, ela não surgiu ainda o fractal aqui em cima, certo? Ele só vai aparecer a hora que essa vela fechar, tá? Por isso que você tem que aguardar a confirmação. Toda a sua entrada, ela tem que ser realizada com base em validações, tá? Às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Ó, igual nessa próxima situação aqui. Ó, aqui apareceu o fractal, certo? Deixa eu mostrar aqui. Ó, apareceu o fractal, então a gente tem que essa daqui é a quarta vela, certo? Ó, entre o fechamento da quarta vela, tá? Até aqui embaixo, até chegar nesse fundo aqui, que no caso, né? Ó, ou nessa linha aqui dessa vela expirada e dessa vela expirada aqui também, ó, eu tenho espaço para ser buscado, tá? Aqui eu teria um espacinho, tá? Tirando que eu tenho uma tendência de baixa, certo? Então eu vou tá priorizando entradas para put, tá? O que acontece? Então eu tenho aqui uma leitura para entre essa região de trava, né? Até ela fazer a correção, eu tenho um espacinho a ser buscado, tá? Então aqui no caso, deixa eu só tirar aqui para entre essas travas aqui, né? Essa vela aqui é um comando de baixa, certo? Então ela já me dá mais uma validação para entrar de put aqui, tá? Ó, aqui eu tenho analisando o conjunto dessas três velas, tá? Essa primeira aqui, né, é esforço e resultado, certo? A terceira também é questão de esforço e resultado, é uma exaustão da movimentação. Aconteceu a reversão com a vela de comando, e esse conjunto dessa vela verde e essa vela vermelha formam um Harami de baixa também, tá? Então você tem a validação por volume, você tem a questão da tendência de baixa, você tem um padrão de candlestick de reversão, certo? Você tem um comando de baixa validando essa sua análise. Você tem uma marcação aqui mais abaixo, né, que te permite a leitura para put, certo? Então você teria mais ou menos umas 5 validações para entrar de put nessa vela aqui, ou entrar nela com inspiração para essa. Então, sempre observar. Tem espaço, tá? Tem 3 ou mais, né? Tenho 3 ou mais confluências a favor da minha entrada. Então, tá, mas como identifica essa formação? Vamos lá. Primeiramente, para facilitar essa visualização, recomendo o estudo dos padrões de candlesticks de reversão, onde podemos citar alguns que costumam observar, tais como... Eu coloquei três classes aqui de candlestick, tá, de reversão. Primeiro aqui é padrões de candlestick de reversão de um candle, né, que é o martelo invertido, estrela cadente, enforcado e o pin bar, tá? Pessoal, essa questão aqui martelo invertido, estrela cadente, enforcado, é tudo um martelo em si, tá? Porém, conforme ele vai embaixo, né, ele vai ter duas posições, é por isso que o pessoal chama de martelo e martelo invertido, e em cima é o martelo também, porém que como ele está em cima, o pessoal chama de enforcado e estrela cadente, tá? O pin bar
O que diferencia o pin bar do martelo, deixa eu só mostrar aqui. O martelo ele não tem ele é como se fosse um comando, certo? É porque ele não tem pavio na abertura, tá? E ele acaba tendo uma rejeição muito grande. Já o pin bar não, o pin bar ele tem um paviozinho na abertura, certo? E ele deixa também um pavio muito grande. O pavio tem que ser, pelo menos, você mede aqui mais ou menos tipo, o tamanho do corpo aqui, ele tem que ser um corpo, tem que caber um corpinho aqui, um corpinho e meio ou dois corpos aqui, tá? Para validar a leitura do martelo. Se for pequenininho, igual vocês vão ver o pessoal falando que às vezes tem uns padrãozinhos com paviozinho desse tamanho aqui, é martelo, não é, tá? Um paviozinho assim, ó, ele não é, por quê? O pavio ele tá mais ou menos o tamanho do corpo. E o martelo, o, o pavio ele tem que ser em torno de umas duas vezes e meia o tamanho do corpo, tá? Padrões de candlestick de reversão de dois candles. Temos o engolfo, harami, a perfuração e a nuvem negra. A perfuração é o piercing, tá? Que o piercing é embaixo e a nuvem negra é no topo, tá? E o padrão de candlestick de reversão de três candles é a estrela da manhã e a estrela da noite, que eu gosto de usar, tá? Tem mais padrões, esse aqui eu só elenquei os que eu costumo observar, tá? Passadas essas observações iniciais, voltamos ao assunto do tópico em análise. Agora observe o exemplo abaixo. Ó, aqui vocês vão observar o seguinte, ó. No primeiro quadro temos o fechamento do terceiro candle, certo? Aqui o terceiro candle. Que formou uma nuvem negra, tá? Porque ó, ele está mais ou menos aqui nos 50% da vela. Tá? Ó, ela abriu aqui, ó, ela abriu em gap, certo? Ela abre aqui, sobe, aí tem injeção de força contrária, certo? E veio buscar os 50% da vela anterior, tá? Essa é uma nuvem negra. Tá, já no segundo quadrado temos que com o fechamento do terceiro candle formou-se um martelo. Aqui a gente tem um martelo, tá? Continuando a sequência da análise acima. Agora perceba que com o fechamento da quarta vela, deixa eu só marcar aqui, tá? No fechamento aqui da quarta vela, temos duas situações, quais sejam, aqui apareceu o fractal aqui em cima dos 5 períodos, certo? Aqui apareceu o fractal de 5 períodos, porque olha, a gente tem, tem análise de 4 velas, certo? Que valida a sua entrada para a próxima, tá? Para a quinta vela. Tá? Por isso que ele fala, né? Fractal de 5 períodos. Ele vai aparecer com base nas 4 últimas velas, te permitindo a entrada para a quinta. Ou quinta, configuração para sexta. Ocorre a validação da reversão, tá? Um macetezinho para vocês fixarem a questão da formação do fractal é isso aqui, ó. Tá? Ó, mudou de cor, certo? Vinha numa sequência de velas verde, mudou de cor, que é a reversão, né? O que acontece na segunda vela vermelha? Ela valida a reversão, tá? Então a vela que valida a reversão é a mesma vela que faz aparecer o fractal aqui em cima. Tá? A mesma coisa aqui, ó, vinha uma movimentação de baixa, chegou aqui com o surgimento do martelo, teve a demonstração de que o gráfico não tem mais força para descer. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? A quarta vela veio confirmando essa reversão, tá? Aqui a gente tem, nesse segundo quadrado, tá? Ó, aqui a gente tem o martelo,
Ele deixou aqui os pavios aqui com a entrada de compra, certo? Atuação de compradores. E você tem a segunda situação a ser analisada aqui, que formou um engolfo também, tá? Essa quarta vela engolfou as duas velas anteriores, tá? Ela rompeu a máxima dessa e a máxima dessa, certo? Então ela engolfou essas velas anteriores, demonstrando que ela tem interesse de reverter o fluxo anterior, tá? Então aqui a gente também tem a vela da reversão e a vela da confirmação da validação da reversão, tá? Ó, de posse dessas informações, poderíamos estar entrando para a próxima vela, quinta vela, ou estarmos fazendo a nossa entrada com inspiração para duas velas, que é aqui no caso abaixo, tá? Aqui, ó, com base nessa análise, certo? Aqui da reversão, a gente teria leitura para fazer entrada nessa vela, tá? De put, ou nela com inspiração para essa, tá? A mesma coisa aqui, né? A gente teria leitura para cal nessa vela, ou nela com inspiração para essa, tá? Ó, observe que a nossa entrada poderia ser para a quinta vela, ou poderíamos entrar na quinta vela com inspiração para a sexta. Bizu. O fractal sempre vai aparecer após o fechamento da vela de confirmação, que é a quarta vela, tá? Quarta vela de confirmação. Sabendo disso, você tem como se antecipar na sua leitura e se preparar para entrar ou não no trade. Tá? Sempre quando a quarta vela estiver se formando, que você já sabe, né, que ela vai ser a sua vela de confirmação e que com o fechamento dela vai aparecer o fractal, aí você já vai fazendo análise das confluências do passado recente do gráfico, certo? Mais volume para validar sua entrada para quinta ou quinta e sexta, tá? Que é quinta e sexta velas. Figuras gráficas de reversão mais fractal. Como a gente falou ali em cima, né, as figuras gráficas elas tornam visualmente, né, fácil a identificação de alguns padrões gráficos, tá? Aí eu elenquei aqui alguns exemplos para vocês analisarem depois. Ó, topo duplo, topo duplo. Peraí, deixa eu marcar aqui. Ó, topo duplo. Você tem aqui a formação aqui, ó. Você tem um topo duplo, certo? Essa vela aqui rompeu a mínima anterior, você teria a possibilidade de entrar na retração dessa vela, tá? Nas figuras gráficas é sempre observar a questão de rompimento de marcação, tá? E operar o pullback aqui quando ela faz a retração. Fundo duplo. Ó, essa vela aqui, ó, que no caso seria a quarta vela, né? Ela rompeu essas máximas, certo? O que acontece? Essa quinta vela aqui, no que ela abre, tá? No que ela abre e desce um pouquinho, ó, se você perceber, ela veio buscar a marcação, tá? No que ela dá o piquinho aqui para baixo, você joga ela para cima, tá? Mais um bizuzinho aqui, aproveitando esse exemplo. Ó, percebam que essa quinta vela, ela não abriu simetricamente, ela abriu em gap. Tá? Aqui, ó. Ela abriu em gap aqui, certo? Porém, ó, esse gap, ela foi para dentro do corpo da vela verde, tá? Sempre quando você tiver um gap a favor da sua vela anterior, que a sua análise já seria para cal, tá? Esse gap ele valida a sua entrada. Agora, se ela abrisse mais ou menos aqui assim, tá? E subisse, você já cancelaria a sua análise, certo? Aqui no caso, o gap, como ele abriu
para baixo aqui do fechamento da vela anterior, já dentro do corpo da vela anterior, certo? Ele abriu aqui dentro do corpo. Então você já teria mais uma validação para cal, tá? Oco. O oco é o seguinte, sempre quando vocês verem a formação do fractal, tá? Vocês observam aqui, ó, quando estiver formando a quarta vela, que você já tem uma noção que vai aparecer o fractal, vocês observam se o pavio dessa terceira vela ela tá maior que a das velas anteriores, tá? Se ele estiver superior ao pavio da vela anterior e da vela posterior, que é a quarta vela, você tem a formação de um oco, tá? Se vocês lembram lá, o oco forma o ombro, cabeça, ombro, forma assim, tá? Aí tem a questão da linha do pescoço, não sei o que, aqui se você não aplica esse conceito, porque a sua análise é micro, tá? Não vai ficar perfeitamente aqui com essa questão dos desenhos. Qual que é a sua leitura aqui para a próxima vela que vai se formar? Que no caso seria a quinta vela. Ela fez a movimentação que a gente precisa. Ela abriu simetricamente, certo? Subiu. No que ela subiu com base... provavelmente você vai ter uma tendência de baixa, certo? Você já vai ter a formação do padrão fractal. E aqui você tem, no padrão fractal, você tem uma figura gráfica que valida a sua reversão, tá? No que ela sobe, você joga para cima. Joga para cima não, joga para baixo, quer dizer. No que ela sobe, você joga para baixo, tá? Entra com put. Mas aí também tem que analisar a questão de travamento e tudo mais, tá, gente? Okoi. O oco é em cima, né? O okoi é embaixo, tá? É a mesma situação, certo? Vocês vão... Ó, segunda vela, terceira vela, quarta vela. O pavio ficou superior, ficou inferior, né? Ele ficou mais baixo que o fechamento dessa vela e o pavio dessa. Então, para a próxima, aqui você teria leitura para put, tá? Para put não, aqui no caso é para cal, né? Você teria leitura para cal, tá? Para a próxima vela. Que ela provavelmente vai abrir, vai descer, aí você joga para cima, tá? A outra situação que vocês podem também estar marcando é canais, tá? O canal, deixa eu mostrar aqui no gráfico. Vocês podem estar fazendo marcações de suporte e resistência fractal, tá? O que é isso? Deixa eu mostrar aqui. Olha, eu tenho aqui esse topinho, né? Você já pode marcar aqui no pavio ou pode marcar pavio e corpo, tá? Fica a critério. Eu gosto de marcar no corpo, tá? Então aqui você teria uma resistência fractal, tá? Igual aqui, ó. Aqui nesse fundo aqui, ó. Você teria uma resistência fractal, tá? Tá. Vamos agora pro canal. Aqui dá para me colocar um exemplo aqui. O canal é o seguinte, você tem um topo mais baixo que o anterior, certo? Então você vai ligar os fractais, né? Você ligou esse fractal mais alto com esse mais baixo. Aí você pode duplicar. Essa string aqui, eu nunca acerto essa duplicação de linha. Aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar. Ó, aqui formou um fundinho, certo? Você vai duplicar ela e vai puxar aqui para o fundo mais próximo, tá? Você pode marcar na vela vermelha aqui, que é de baixa, né? Ou puxa aqui na vela verde, na vela verde. Você tá vendo aqui a vela verde que formou um fundo? Deixa eu marcar aqui para vocês, fica mais fácil. Ó, aqui fez um fundinho, certo? Aí você escolhe marcar, puxar, vai duplicar a linha, né? Aí você puxa.
A minha base foi esse topo com esse topo, mas eu puxei uma micro LTB, certo? Eu duplico ela e coloco no fundo mais próximo, tá? Aí eu vou tendo minhas referências, ó. Aconteceu de novo aqui, então ela vai vir trabalhar até chegar aqui, ó. Ó, já demonstrou que não tem interesse de seguir, 2G, você vai seguir no fluxo. Nessa primeira parte aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida do fractal em si? Tudo ok por enquanto, João. Não? Tranquilo. Vamos para a média, então. Bom, médias móveis. O primeiro ponto a ser observado é que a média móvel é um indicador que rastreia, ele tem a finalidade de rastrear a tendência. Tá? O segundo ponto é que ele mede o valor médio do preço e do volume. Tá? O terceiro ponto é que ela é representada no gráfico por uma linha. Deixa eu só vir aqui no gráfico para me mostrar. A média 17 é azul, tá? 34 amarela e a 144 é a roxa. O que acontece? Só para vocês observarem aqui, vocês lembram que eu tinha puxado uma linha desse topo com esse aqui para identificar minha microtendência, certo? O que acontece aqui? Elas estão validando a formação da microtendência. Tá? Elas validam a média de 17, ela é formada, né, com base na análise das últimas 17 velas, certo? E eles vão medir a sua força, né, que é o preço em si, e o volume delas. A média de 34 é uma composição, né, das 34 últimas velas, e a de 144 é das últimas 144 velas. Tá? Isso aqui é só uma representação gráfica para vocês verem aqui. Sempre quando ocorrer que eu cruzo a média de 144 está aqui, certo? O que aconteceu? A média de 17 e a média de 34 cortou ela para baixo, tá? Sempre quando ocorrer esse cruzamento dessas médias com a de 144, elas vão nos indicar uma formação de uma tendência muito forte, tá? Aqui está melhor para visualizar. Aqui, ó, vinha a média 144 vinha passando. Aqui o que aconteceu? Aqui, ó, formou um fundo mais alto que o outro. Aí a média de 17, né, a média azul cortou a de 144 e a média de 34 também veio e acabou cortando, né, rompendo, né, cruzando a média de 144. Isso aqui nos indica uma leitura muito forte de a tendência de alta. Após esse cruzamento, qual que é a minha prioridade daqui para frente? É a leitura de cal, tá? Que eu sei que está numa estrutura de alta. Que eu sei que ela está numa estrutura de alta, então assim, por isso que fala que o setup 1.0 ele é seguidor de tendência, tá? O que você vai fazer? O preço atual está aqui, certo? Eu costumo operar com ele aqui em uns 30, dou um zoom de 30 minutos, mas não fica assim, tá? Aqui está no zoom de 3 horas. Você dá um zoom para ela ficar mais ou menos assim, só para você identificar a tendência. Aqui eu identifiquei o cruzamento das médias, certo? Então eu visualmente já sei que está tendo uma macro tendência de baixa, tá? Se eu sei que está numa macro tendência de baixa, a minha prioridade é para put, certo?
Ó, e visualmente, eu já identifiquei aqui que está fazendo uma lateralização, tá? Se vocês pegar aquela questão do ciclo do mercado, ó, aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, acumulou, distribuiu, ela fez um pullback aqui nesse pedacinho aqui, tá? E aqui está acumulando de novo. Então, acumulou, distribuiu, aqui veio fazer o pullback nessa microacumulação, desceu de novo. Aqui está reacumulando, né? Para acontecer um provável rompimento. Aí pode acontecer o rompimento para cima ou para baixo, tá? Nessa parte aqui é interessante a gente ter um conhecimento base sobre figuras gráficas, tá? Essa parte de figuras gráficas a gente vai estar abordando, acho que provavelmente na próxima aula. Eu estou montando o material ainda. Ó, aqui eu tenho essa região que é mais forte. Ó, esse fundo é mais forte, tá? Porque aqui é como que fala? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó, uma taxa dividida de fundo, certo? Aí eu tenho ó, um fractal, certo? Eu tenho outro fractal aqui foi mais um fractal. Aqui em tese teria um fundo triplo, tá? Aqui eu posso estar juntando aqui esse topo ali fractal com esse topo aqui da taxa dividida. Tá, aqui, ó, esse aqui é um topo de taxa dividida, tá? Mais o topo fractal. Então eu tenho aqui uma figura de um triângulo, tá? Bom, provavelmente ele vai romper aqui e vai começar a fazer a correção dessa macro tendência aqui de baixa, tá? Tem que corrigir essa pernada aqui de baixa. Vamos voltar aqui. Observamos também que a média móvel ela pode atuar como suporte e resistência. Desse modo, podemos aplicar os conceitos e princípios de Price na análise e interpretação das médias. Ou seja, podemos operar rompimento das médias, teste ou reteste da média, que é aplicando o princípio da atração, né? E reversão na média, tá? Aqui eu só coloquei os exemplos. Essa parte de teste e reteste eu vou explicar agora para vocês, tá? Isso aqui é a média de 17, só para ficar visualmente para vocês verem. Ó, aqui nesse exemplo aqui, ó, já dá para a gente identificar algumas situações. Como que eu vou trabalhar a reversão na média? A reversão na média é sempre quando for formal, eu estou com uma estrutura de alta, certo? Uma tendência de alta. Aqui aconteceu o quê? Aqui aconteceu aqui tem um pin bar, aqui tem dois pin bar, né? Um pin bar vermelho e um pin bar verde, certo? Validando a reversão, tá? Então aqui eu tenho o aparecimento de uma figura, de um padrão de candlestick de reversão, certo? Na média de 17. Então eu queria uma leitura para cá aqui, tá? Sempre quando você tiver aparecimento de um candlestick na média, você tem uma leitura para cá, tá? Ó, aqui aconteceu um engolfo, tá? Essa vela grandona verde aqui, ela engolfou as três anteriores. Porém, ela fechou. Você sempre tem que observar isso, tá, gente? Por isso que eu passei toda aquela gama de informação preliminar para vocês, que é para evitar os loss na hora que a gente começar a estudar o setup em si, tá? Ó, ela fechou expirada, certo? E aqui, como essa vela aqui ela abriu em gap, você cancela essa leitura. Mas em tese aqui seria uma leitura para cal, tá? Ó, aqui foi feito um falso rompimento, certo? Ó, aqui formou pode-se dizer um engolfo, tá? Também em cima da média, né? Você teria leitura para cal aqui, né? Ou para essa e para essa.
Aqui formou mais uma estrutura de reversão. Aqui, agora que começa a questão do rompimento da média. Ó, rompeu a média, deixou um paviozinho indicando que tem interesse de seguir o fluxo, né? Você teria a leitura para put aqui. Porém, como ela abriu em gap, eu não pegaria, tá? Eu pegaria que se ela abrisse e subisse um pouquinho. Aqui, igual aqui, ó. Ela abriu, tá vendo? Ela rompeu, né? Deixou um paviozinho. A vela seguinte, ela abriu simetricamente e veio testar a média. No que ela testa a média, eu entro de put seguindo o fluxo, tá? Ó, aqui, rompeu, certo? Veio testar a média, eu entraria de put, porque tá seguindo o fluxo de baixa, tá? Aqui tem uma microestrutura de baixa. Ó, aqui agora, aqui é o contrário. Ó, rompeu, certo? Ó, ela abriu e desceu um pouco, você joga para cima, tá? Rompeu, ó, essa daqui abriu, desceu um pouco, você joga para cima, né? Entra de cal. Cadê outro exemplo que eu vi aqui? Aqui, ó. Rompeu, tá? Aqui eu já não entraria para essa vela porque ela deixou muita rejeição aqui em cima, tá? Mas aqui você teria em tese uma leitura para cal, tá? Mas eu particularmente não faria essa entrada aqui, tá? Aqui, ó. Rompeu, abriu, desci, negativou, eu jogo para cima, tá? Ah, aqui é a média de 34, a média de 34, a média de 17, ela tem assim, você pode visualizar ela mais como uma linha de tendência, tá? Que é por ela, deixa eu mostrar aqui. Ó, perceba que ela está mais próxima do preço, né? Então aqui você pode usar, assim, ter ela como referência como se fosse uma linha de tendência, tá? Aqui, ó, tá vendo? Estou mais perto do preço, atuo aqui como se fosse uma, uma resistência vertical, tá? Já a média de 34, vocês podem usar ela mais como mais para rompimento, por ela ser mais forte que a de 17, certo? E geralmente ela vai estar mais distante um pouquinho. Vocês podem interpretar ela como se fosse um suporte ou resistência também, tá? Ó, aqui, ó, ela veio testar. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Formou o padrão, né? No fechamento da quarta vela aqui, testando a região da média de 34, você teria uma leitura para put, tá? A média de 144, ela é um suporte extremamente, um suporte ou uma resistência, né, extremamente forte, tá? Vamos aqui pro gráfico para mostrar para vocês. Deixa eu tirar as outras duas médias. Ó, rompeu, seguiu o fluxo, tá? Ele veio buscar esse topo, tá? Rompeu, veio buscar esse fundo, tá? Trabalhou, voltou aqui, testou, ó, rompeu, só que porém, sempre se atentar, essa vela aqui ela está inspirada, tá? Aqui aconteceu, ó, aqui você tem duas confluências aqui, ó. Duas não, tem três, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, você tem a questão do volume, certo? Então, uma barra de volume muito grande para esse tamanho de corpo em relação às demais barras de volume, com um corpo relativamente parecido, tá?
você tem então a questão da barra de volume, você tem a questão aqui tá vendo aqui essa linha horizontal quase transparente, né? É números redondos. Essa vela aqui ela fechou expirada em cima dos números redondos e de um lote solitário aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Tá perfeito, né? Só para identificar, tá? Então você tem aqui o volume indicando a exaustão. Vocês têm aqui a questão da a média, né, de 144, que atua como uma resistência muito forte. Ela está confluindo aqui com a questão do números redondos e com o lote solitário. Então aqui você tem mais ou menos umas 4 confluências aqui favorável para um put nessa vela. Tá? Sempre quando vocês derem um zoom e identificar que ela tá distante assim no gráfico, é porque a tendência está forte, tá? Ó, aqui ela atua como resistência. Ó, aqui ela atua como resistência, tá? Se for testar ela e acontecer a reversão, ela vai seguir o fluxo, porque não vai ter força para romper. Ó, percebam que sempre quando... Deixa eu marcar aqui, fica mais fácil para vocês identificarem. Sempre quando chega nessa região da 144, que o gráfico não tem força para romper, ele faz questão de microacumulações, tá? Sempre quando ele não tiver força para romper, ele vai fazer acumulação nessa região da média, tá? Ó, rompeu, seguiu o fluxo, né? Aqui trabalhou, rompeu, aí seguiu o fluxo, veio buscar o fundo ali atrás de referência. Aqui não teve força, né? Bateu, rompeu, bateu, retraiu, né? Aí formou um padrão de reversão, desceu, voltou, rompeu. Se rompeu, aí ele foi buscar a região do topo aqui atrás, tá? É sempre assim. Os conceitos, vocês podem aplicar os conceitos daquela análise, daquele resumo que eu passei, não tem da análise gráfica, né, de price, noções gerais de price. Vocês podem aplicar aqueles conceitos de suporte, resistência, LTA, LTB, com base nas médias também, tá? Ajuda bastante. A aplicação do setup, acho que já foi passado aqui. Já fiz algumas explicações. Ó, apareceu o fractal. Assim, a média que vocês vão ter mais contato aqui com a questão do fractal, por ela ser mais perto do preço, é a média de 17, tá? Ó, é igual aqui, ó, a questão da... Vocês lembram no price tem a questão do princípio da atração, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que vocês vão aplicar o princípio da atração. Ó, essa vela aqui, ela rompeu duas médias, ó. Ela rompeu a média de 17 e a de 34. Se ela rompeu a média de 17 e 34, em tese ela vai buscar o topo mais próximo, certo? Que seria esse daqui, tá? Então você teria a possibilidade de entrar de cal com base nessa informação, nessa e nessa. Porém, essa daqui já fechou inspirada, tá? Aí já não teria leitura para essa. Por quê? Porque ela fechou inspirada, tá? Na linha desse topo aqui, certo? Aí você confluencia também com a questão de domínio de defesa de compra e de venda também, tá? Porque ó, desse topo aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para explicar para vocês.
Ó, aqui então, eu tenho as duas velas aqui da reversão, certo? Na abertura da segunda vela e o pavio da primeira vela, ela forma um domínio de venda aqui, tá? Como essa vela aqui, ó, ela expirou, dentro do domínio de venda, aqui mesmo que ela tenha espaço para vir buscar a média aqui em cima, eu teria uma leitura para put, tá? Então eu já não eu cancelaria a minha entrada, certo? Pessoal, vocês têm perguntas, dúvidas sobre a aplicação da média? Pode ficar à vontade para perguntar, tá? Pode falar, gente, fica à vontade. O Adriano mandou aqui se a pessoa só quiser usar uma média, qual você indica? As médias mais fortes, como a 34 ou de 17, está de bom tamanho? Ó, aqui, bom, depende aqui. Se for aqui para o setup, Adriano, eu recomendaria para seguir tendência, né? Aqui, para seguir tendência, eu recomendaria a média de 8, tá? Que é do setup da 2.0. Porém, se você for usar o setup 1.0, dá para usar a média de 17, porque ela é mais dinâmica, tá? Ela está mais próxima do preço. Ó, se você observar aqui, ó, você tem mais situações, tá? Para fazer entradas, as outras vai demorar um pouco mais. A junção da 17 com a 34 é para validar a questão da formação de tendências, tá? Ó, elas começaram a andar paralela com o preço, você já tem uma acumulação, então você já, em tese, cancelaria a sua análise, tá? Aqui, ó, a média 17 cruzou a média de 34, você tem uma formação de uma tendência de baixa, tá? Ó, aqui a média de 17 cruzou a média de 34. Você tem a formação de uma estrutura de alta, mas não formou de imediato, né? Ela começou a formar aqui, ó, que ela abriu, né? Aí se você observar, ó, testou a média, corrigiu, testou a média, corrigiu, melhor. Se você tem uma tendência de alta, toda a movimentação de alta é de impulsão, certo? E a movimentação de baixa é de correção. O que aconteceu? Ela testou a média, ela impulsionou para alta, né? Testou, impulsionou para alta, testou, impulsionou para alta, até ela ser rompida, tá? Ó, voltou aqui, ó, testou, subiu, rompeu. Rompeu a média, ela passa a... O que acontece? Ela perde o domínio de compra e passa a ser domínio de venda, tá? Então aqui no caso você teria leitura para put. Aí o que acontece? Qual que é assim, a vantagem de você trabalhar com duas médias? Que você teria 2 pontos de leitura, tá? Ó, daqui, ó, dessa vela aqui, ela tem que vir buscar esse ponto aqui. Então, pelo princípio da atração, né? Ela tem que vir, aqui caberia uma vela, tá? Porém, essa vela aqui foi e deixou um paviozinho aqui, triscando na média de 34. Você tem leitura para continuidade, e essa vela aqui abriu e fez a movimentação que a gente queria, né? Que é abrir e subir, aí você joga ela para baixo, tá? Aí que fez a movimentação uma espécie de um Harami alta, né? Aí subiu de novo, tá? Mas se for operar só com uma média, por ela ser mais dinâmica, tá? Eu recomendaria usar a de 17 períodos no, no setup da 1.0, tá? Mais alguma pergunta, gente? Só o Adriano que perguntou mesmo. Nenhuma dúvida, nenhuma questão das entradas, confluências, nada? Então, pessoal, vamos encerrar então, tá? Era esses pontos que eu queria trabalhar com vocês hoje, tá? Conforme vocês forem aplicando o que foi visto hoje, está no material de estudo,
nas suas aplicações do dia a dia e for surgindo dúvidas, pode mandar aí no grupo, tá? Não precisa ter medo, não. Não precisa ter vergonha, não, tá? Bom, eu quero agradecer a participação de todos e tenham um bom final de semana. Obrigado, João, igualmente. Obrigado, valeu.